Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast do Portal Taboanense, o InOffCast. Hoje recebemos aqui nosso secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, o Dr. José Vanderlei. Hoje temos muita coisa importante para conversar, muitas novidades aqui para os moradores de Taboão da Serra e região, porque a gente vai falar também da municipalização da rodovia Regis Bittencourt, que é interesse de todo mundo, né? Então, doutor, queria que o senhor começasse se apresentando, dando um bom dia, boa noite, boa tarde aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Edu. Saudações a todos. É uma alegria muito grande estar aqui participando desse ambiente tão especial, tão qualificado, que é o seu trabalho, que é o trabalho que você apresenta para o nosso município. Eu me sinto muito honrado, né, porque, graças ao bom mestre, aos 58 anos de idade, eu tenho podido participar da vida política do nosso município. Eu cheguei aqui à cidade aos meus 6 para 7 anos, estudei em escola pública, fui criado no Vale do Pirajussara, tive a oportunidade de acessar ensino público em nível médio na escola Rui Barbosa, nossa saudosa escola Rui Barbosa. Tive a felicidade de cursar o curso de contabilidade, né? Naquela época era contabilidade e secretariado, professor Fenólio, um grande professor, diretor. Será entrevistado aqui em breve. Que espetáculo. Eu estarei prestigiando, porque é um grande homem, um político de escola, e um grande mestre, né? Uma grande peça que orientou a nossa formação. Na sequência, fizemos o curso de Direito e... Sempre morando e sempre atuando aqui em Taboão da Serra? Sempre morando em Taboão da Serra, é a minha paixão. Vivo, transpiro, respiro Taboão da Serra. Todos os meus projetos estão vinculados a essa cidade. Doutor, antes de você ocupar o cargo de secretário, você não tinha nenhum outro cargo político, você sempre foi professor universitário. Fala um pouquinho da sua carreira. Então vamos lá. Eu me formei no ano de 1991, comecei a minha atividade em 1989, portanto, tempo ainda de acadêmico, como estagiário, né? E montei o meu escritório assim que colegial. Sempre advoguei em Taboão da Serra e nunca desenvolvi nenhuma outra função. Eu sou advogado, estou secretário, que é uma função que me foi delegada, né? Foi um cargo para o qual eu recebi o convite de ocupar pela primeira vez, né? Não tinha nenhuma outra experiência além da advocacia, e é um cargo que me enche o coração de prazer. Fui professor universitário em 1900 e, salvo engano, 98. Desde 98. De lá para cá, tenho dividido o meu tempo entre a advocacia, o ensino superior, eu leciono a matéria de direito penal, e agora acumulo também a condição de secretário, que é um cargo político. O senhor foi convidado pelo prefeito Aprígio. O senhor já era advogado dele? Vocês já se conhecem há bastante tempo, né? Já nos conhecemos há bastante tempo, na condição de advogado, e ele sempre foi uma pessoa que me tratou com muita deferência, com muito carinho, né? Com muita paciência, e nos tornamos, além de cliente e advogado, parceiros, né? Eu o considero um grande mentor, um amigo, uma pessoa pela qual eu tenho grande estima, carinho e respeito. Daí ao convite, né, nós trabalhamos em campanhas políticas, várias, né, acho que ele participou 12, 14, 16, 18, 20, 22, né, e vamos começar uma daqui a pouquinho. Vai ter mais uma? Então você está entregando que ele é candidato à reeleição. Assim que a agenda permitir, né, é uma expectativa, é o nosso desejo, tenho certeza que ele, que é um homem que gosta de desafios, não vai se furtar a mais esse. Ele vai ser, provavelmente, o nosso prefeito reconduzido. Mas foi deputado estadual, né? E na condição de deputado estadual, nós, enfim, fomos dando o apoio que era necessário. O momento de ingressar na carreira pública ficou postergado por conta da carreira, né, da minha carreira longa, né? Uma carreira estruturada. O senhor largou o escritório? Obrigado.
Alguém Coração toca lá? partido. O escritório anda, tem gente trabalhando, mas eu não posso advogar porque é um imperativo legal, né? Ocupando o Dedicação. cargo de destaque do executivo, eu me torno incompatível com a advocacia. Tenho, né, sempre as minhas considerações como advogado e professor, Claro. eu vou sempre ponderar achando que o cliente, nesse particular, sofre um desgaste, porque você está tocando um processo, assim que você assume o cargo público, deve se incompatibilizar, e assim tem sido. Mato a minha saudade na sala de aula. É o local onde eu O consigo senhor ainda dá resgatar. aula, né? Dou aula, terças e quintas-feiras eu estou com o meu público, né, que são os meus alunos, na instrução, né, na intenção de formar advogados, né, que tenham condições de fazer a substituição desses que vão ficando de cabelo branco e que a calva vai se acentuando, que é o meu caso. O senhor sempre teve a atuação também dentro da OAB, né? Além de. Tinha cargo que eu digo assim, era uma função, uma atuação, né? Desde a minha colação de grau. Quando eu colei grau, nós iniciamos a OAB Taboão da Serra. E ali eu já aceitei, logo no primeiro dia, a incumbência de tocar uma das comissões. Então, participei de várias comissões, fui secretário da Ordem Taboão da Serra, vice-presidente na gestão do presidente Acácio, e depois fui vice-presidente 2 vezes na Associação de Advogados Taboão da Serra, que o doutor João dos Santos Melo, né, trouxe à vida. Era uma associação criada pelo ex-prefeito Armando Andrade. Na sequência, o doutor João Melo resgatou e nós tivemos a grata satisfação de participar por 2 vezes como vice-presidente, de modo que a advocacia ela se confunde com a minha vida. Eu acho que se eu pudesse escolher novamente, eu escolheria ser advogado. E a advocacia tá bom, é uma coisa engraçada, né? Acho que eu sempre falo, né? A gente é uma cidade de 300 mil habitantes, né? O maior densamento populacional da América Latina, mas ao mesmo tempo tem uma coisa meio de interior, de a gente se conhecer mais, da gente, né? Você está falando da OAB, a gente conhece cada advogado, né? Lembra do Dr. Arnaldo, lembra. Vai no evento, conversa, passa a noite conversando e sempre. Tem isso aqui, tá bom, né, doutor? Tem, até porque a advocacia, ela, por ser um organismo importante, um órgão importante da sociedade civil, ela está sempre participando das grandes discussões. E as comissões são chamadas a opinar. Né? Eu agora, vou até já adiantar, né? Essa semana tivemos uma série de reuniões para tratar do plano de mobilidade urbana da cidade, e lá estava a Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua presidência, né, com representação, e também por uma comissão específica do tema. Ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre presente, com trabalho voluntário, né, não há remuneração para o presidente, nem para a diretoria, e muito menos para as suas comissões. Isso, de forma alguma, arrefece a pretensão dos advogados de participarem ativamente da vida ativa da cidade e oferecerem a sua contribuição no que diz respeito aos temas específicos que dizem respeito à gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil. Maravilha. Doutor, saindo da sua vida pessoal, aí dessa sua apresentação falando um pouquinho do senhor, né, da sua vida, queria que a gente caísse já direto, acho que no tema principal aqui da nossa entrevista, do nosso podcast, que é a municipalização da BR. Eu vejo que talvez seja a obra mais importante do governo Aprígio. E ele mesmo coloca com essa importância, e ao mesmo tempo que a gente sabe que é importante demais, amplia as possibilidades da cidade, ao mesmo tempo pode ser um abacaxi que vai cair no colo dele, né? E do senhor também, não tem jeito. Mas eu queria que você falasse assim, como que está o processo de municipalização? A gente tem uma data, eu sei que você não gosta de dar um prazo, mas como que está, doutor? Então vamos lá, vamos pelo menos tentar explicar o porquê da municipalização. Qual a importância que a municipalização tem para a nossa cidade. A cidade de Taboão da Serra tem 6 quilômetros, que faz uma divisão, na minha leitura, injusta e ingrata, porque ela polariza. Você tem 2 hemisférios numa cidade com equipamentos públicos absolutamente diferentes. Então, nós temos um hemisfério que é carente de equipamentos de saúde, equipamento de educação, transporte, e tem um outro extremamente vascularizado. Quem é que dita essa regra? Nós temos 6 quilômetros que estão fora do poder de decisão do administrador municipal. Então, é muito importante que as pessoas compreendam.
nós não temos como fazer intervenção em nível em uma rodovia. Hoje, nós temos a operação, a parte técnica operacional da rodovia, ela é presidida, patrocinada e custeada pelo município. Então, nós temos os nossos operadores de trânsito, os nossos agentes de trânsito. Então, Toda vez que isso o município já cuida. Cuida, quer dizer, mas cuida de forma indireta, cuida eu diria assim, por permissão. Porque eu preciso justificar. A Claro. PRF é quem deveria fazer o trabalho que os operadores de trânsito fazem. A Arteres é quem tem a responsabilidade de resgate em caso de acidente, fazer a primeira intervenção. O que acontece? Acontece um acidente aqui no Largo do Tabuão, cai a luz, né? A iluminação cai e fica sem a sinalização semafórica. Os nossos operadores entram imediatamente em operação e fazem o trabalho que tem que ser feito. Recentemente tivemos um caminhão que incendiou perto ali do shopping. Quem é que faz a intervenção? Nossos operadores ingressam na pista, assumem o comando do tráfego e fazem o primeiro atendimento. Chamam o nosso SAMU, o nosso serviço de saúde é acionado para atender esses imperativos. De modo que há necessidade, sim. Nós temos um problema recentemente, até parou, né? Antigamente ameaçava chover, o Datena aparecia, né? Via aqui mostrar o alagamento no 272, na nossa rodovia. Fizemos uma intervenção lá, precária, né? Muito simples. Foi aqueles furos perfurações na muralha, né? Na muralha. E isso resolveu. Quer dizer, não tem mais inundação. Com a inundação, o que acontecia? Problemas de trânsito, interrupção de serviço de emergência. Nós tínhamos o problema de perda de roupa, de carro, doenças. Tínhamos um problema de alagamento. Isso tudo foi superado com uma ação simples, mas que eu tive, né, e pedir lá na PRF. Eu tive que pedir na Arteres, eu tive que comunicar aos empresários daquela região, por falta de autonomia administrativa. A autoridade do prefeito não alcança, até o presente momento, esse espaço de 6 quilômetros. Caro, né? Havia, e ainda existe, existe um projeto em que deveria ser instalado duas marginais, perdão, obrigado pelo apoio. Duas marginais. Essas marginais deveriam ser construídas pela Arteres. Isso há 2 décadas. Aí o que aconteceu? Quando os operadores verificaram, isso assim, vai fazer uma marginal que vai ser sucumbida, ela vai ser afogada, porque não tem obra de drenagem. Um ministro da pasta à época veio e negociaram. Disse, olha, ao invés de fazer, então, as marginais vão fazer a obra de drenagem, e assim foi feito, foi negociado. Recentemente, foi negociado, mas não feito. Negociado. Recentemente chegaram à conclusão que o que valeria era o contrato. E aí, então, voltou-se a estaca zero. Só que o município não pode ficar esperando que questiúnculas jurídicas interfiram no progresso da cidade. Nós temos a necessidade de assumi-la e é isso que vai acontecer com a municipalização. Um processo que foi iniciado no primeiro dia de governo, o prefeito me chamou e me deu essa nobre incumbência de iniciar as tratativas e eu estou extremamente feliz porque nós avançamos, né? Já fizemos várias reuniões, já tratamos a nível de Cone Sul, defendendo a nossa posição e estamos aguardando. É um processo e assim como o processo de conhecimento, de envelhecimento, também demanda tempo. Estamos aguardando, ele está fluindo. Está fluindo. Então, a municipalização vai servir, além do trânsito, que facilitar você fazer cruzar a cidade de um bairro para o outro, que hoje a gente só tem um ponto, né, 2, o viaduto do shopping, mas que vai para um lado, e o centro do Taboão Largo, né? Nós temos a Paulo Aires. Que é a Paulo né? Aires, a Paulo Aires, que é o ponto principal, e depois nós temos a Praça Nicola Vivilec. E daí não tem mais nada. E aí, se você quiser passar para o outro lado da cidade, você deve concorrer, né, engrossando a fileira, a quantidade de veículos que vêm para o Largo de Taboão da Serra. E a pessoa só quer passar por outro lado, mas isso vai fazer com que ela aguarde 40 minutos, né, sendo generoso, dependendo do horário. As pessoas que querem, por exemplo, buscar o filho na escola, se o filho está do outro lado, ele tem que passar por isso. Um carro quebrado, um caminhão, porque ele tem que vir, né? O caminhão passa por aqui, faz o retorno e volta. Então, o número de acidentes que nós temos de motocicletas nesse trecho de 6 quilômetros é um número absurdo, injusto. Né? São muitas vidas que se perdem ou no local ou, posteriormente,
em razão de complicações por conta das lesões. Então, o município não pode mais continuar vendo, apreciando isso tudo, sem fazer a parte que lhe compete. A decisão do prefeito, então, assumir as responsabilidades econômicas que advirão, certamente, dessa posição, mas com a convicção, primeiro, de que vai unir a cidade. Segundo, além disso, você vai permitir que os empresários que hoje não vêm para a cidade, porque os imóveis não têm acesso. Então, com a municipalização, a avenida vai permitir os acessos. Existem áreas aí enormes, uma delas, inclusive, foi palco de um grande ato político a nível nacional. E aí nós percebemos que todos os equipamentos demonstraram debilidades, não são suficientes para atender uma demanda como essa. Então, nós precisamos facilitar o acesso, nós precisamos assumir o que é a chamada área de domínio. Então, hoje a rodovia tem área de domínio, um espaço em que você não pode, de jeito nenhum, construir, né, e você não tem jurisdição sobre ela, você não tem circunscrição, não tem capacidade administrativa. Nem por uma placa para ver. Nada, não posso multar. E para remover um animal morto, eu tenho que pedir autorização. Então, veja só o nível de dependência que nós ficamos numa cidade que, na realidade, Taboão da Serra, olhada por cima, se aproxima muito mais de um bairro de São Paulo do que um município. Nós daqui, só para ter uma noção, o nosso corredor verde, quando a gente abre a rodovia em termos de semáforo, ele interfere diretamente na Francisco Morato e nos outros bairros. Eu vou discordar do senhor. Eu vou falar que São Paulo parece um bairro de Taboão da Serra. Olhando de cima. Doutor, mas então, a municipalização, primeiramente, o ponto que eu acho que é chave de discussão para o dia a dia do morador, eu acho que é a questão do trânsito, né? A viabilidade de você atravessar de um lado para o outro, como toda e qualquer cidade tem, porque Taboão da Serra também eu acho que não existe cidade igual a gente, né? Que é 20 quilômetros quadrados, com 300 mil habitantes, se eu não me engano é o quinto menor município em território, e é uma das 20 maiores populações do estado dentro do quinto menor em território. Quer dizer, realmente é uma coisa tão louca, e o município é cortado de ponta a ponta por uma BR que não liga. Realmente, assim, quando você para pensar, não existe outro município. Isso é só para enfatizar um pouco mais e para o nosso ouvinte entender. Com o advento do Rodoanel, o fluxo de caminhões ganhou outro rumo. Então, a gente trabalha aqui, é sempre separado em faixas. São 5 faixas de atividade de uma rodovia. Nós estamos na última, nós estamos na F. Ou seja, aqui não tem velocidade de rodovia. Aqui você não consegue trafegar como você trafega em outras partes da rodovia. Então, com o advento do Rodoanel, nós não temos mais característica de rodovia. Mas também aconteceu a mesma coisa com a Francisco Morato. Que era uma rodovia, né, que chegava até a ponta lá em Pinheiros e funcionava como rodovia. A pergunta que se faz é o seguinte: qual é o gargalo que nós temos na Francisco Morato em termos de tráfego? Não existe. Não existe simplesmente porque você pode passar de um lado para o outro. E você pode desviar, você tem outras alternativas. Quando você fizer o que esperamos executar, logo assumamos a rodovia, nós temos bairros que hoje a pessoa precisa até o Imbu. Para voltar. Então você vai até o Imbu, concorre lá para aumentar o problema de tráfego e volta novamente para o lugar que você queria, com uma diferença de relógio de quase 1 hora. Será que o Ney Santos sabe disso ou não? Nós estamos tentando apresentar, né? Fizemos algumas reuniões no Cone Sud, indicando que esse interesse específico de Taboão da Serra pela municipalização vai contribuir para melhorar o trânsito, e especificamente no primeiro dos municípios, que é Embu das Artes. Obviamente, isso vai ter desdobramento nos demais. Mas nos bastidores, o Ney Santos já se mostrou contra a municipalização no trecho de Taboão. Quer dizer, ele está interferindo, vamos chamar assim, ou está solicitando que não seja feito porque prejudicaria Embu. Tem essa conversa com o prefeito vizinho ou não? Nós não temos essa conversa porque, para se fazer uma afirmação, é imprescindível que se apresente índices, estudos. Mas você precisa apresentar estudos estatísticos demonstrando o concurso de veículos que fazem uso desses 6 quilômetros e em que ele seria afetado com a possibilidade de que as pessoas não dependessem apenas de 2 pontos, como é o caso atual.
Nós temos um outro problema que vamos resolver. Não é? Há muitos anos atrás, assim que foi criado um shopping em Taboão da Serra, havia a expectativa de duas alças, ou duas vias de acesso, uma de entrada, outra de saída. Foi feito o primeiro, a de entrada, mas a de saída nunca. Temos a pretensão, né, de executar a saída, senão por alça, por uma outra ferramenta, um outro instrumento disponível pela engenharia moderna. E parece ter uma negociação entre o shopping Taboão e a prefeitura. Caso a municipalização aconteça, eles vão bancar algumas obras ligando fazer essas, como que chama quando a gente Intervenção em nível. Intervenção em nível. Já isso está certo? Tá. A transposição em nível vai acontecer porque é um compromisso do prefeito, compromisso da administração, compromisso assumido em toda a negociação. Agora, o custeio disso vai depender de qual a fonte que vai pagar, vai depender de como as negociações avançarem. O shopping tem uma outra pretensão, né? Ela tem uma pretensão de ampliação das suas instalações. Evidentemente, isso gera contrapartidas. As contrapartidas precisam ser analisadas, porque quando você amplia, você torna-se polo gerador. E o polo gerador precisa fazer a compensação e o equilíbrio com o município. Daí, então, imagino que o secretário de Habitação, o secretário Nilson, né, vai ter uma condição melhor de argumento e vai fazer a apresentação do projeto como um todo. Se eu não me engano, na época do Evilásio, quando o shopping inaugurou o prédio garagem, eles fizeram uma compensação naquele sistema viário da governador Mário Covas. Perdão. André Franco Montoro. Ali, aquela rotatória, tudo ali foi bancado pelo shopping ali, né? Como uma compensação. É uma imposição da lei. Imposição da lei, né? Toda vez que o polo gerador criar um desequilíbrio no entorno, no que diz respeito a tráfego, ele tem que dar compensação, até porque essa solução é necessária. Ele trouxe um problema e um desassossego para aqueles que moram no entorno. E ele gera uma obrigação que não é do Estado, não é do município, não é da União, é dele, é empresário. Ele precisa, então, fazer a compensação e há instrumentos e ferramentas para isso. Doutor, para encerrar sobre a municipalização. Então, a intenção da prefeitura municipalizando é fazer 6 cruzamentos em nível de Imbu até o centro de Taboão. Nós vamos pegar do Imbu até o centro, começando ali pelo Vale dos Reis, um pouquinho antes ali. Por isso eu disse, os moradores do comunitário e do outro lado da cidade serão beneficiados. Por quê? Hoje eles vão até Imbu. Vão até o Imbu e tem que voltar. Nós teremos outras intervenções, né, espaço para os caminhões que passarem de forma inadvertida no sentido de Taboão da Serra, voltar novamente, ali. Logo depois, a de Mármore, salvo engano, ali vai ser o ponto mais ou menos. Nós temos a intervenção feita na altura da Benedito Cesário de Oliveira, com a Castelo, né, se eu não me engano, do outro lado. Onde tem a Belas Artes. Isso, a Belas Artes. Nós temos uma outra na altura do... Isso é tudo projeto, né? Claro, pode mudar. Vai depender dos estudos que precisam ser desenvolvidos. Ali na Pamonha, né, ali há uma possibilidade de ingresso, de entrada e a saída. Laurita ligando para o outro lado. E na sequência, a tão esperada saída sul do shopping. E você avança um pouco mais próximo de onde será a nossa prefeitura, né, a sede nova da prefeitura de Taboão da Serra. Imaginamos que... Seria baixando a José Dini, atravessando... Você tem a Pedro Mari, e você volta com a José de Andrade, né? José Moraes, né? A que desce é a José Dini. A que desce é a Pedro Mari. A Pedro Mari, é verdade, do outro lado. José Dini está do outro lado. Isso. E aí a gente tem a André de Moraes, que é a outra que vem, e ali nós estamos analisando com contagem a necessidade de saber a origem e destino. Para fazer o estudo desse, eu preciso verificar qual ponto que ficará mais aquecido com as novas possibilidades. Né? Porque a cidade, como eu disse, ela hoje trabalha com 2 hemisférios, com grandezas diferentes, com ocupação populacional. A densidade maior está na região do Vale do Pirajussara, passando ali para o comunitário, Samorreites, aquele é o eixo, onde nós temos uma grande demanda de serviços públicos, inclusive. Para quem não sabe, o nosso podcast ele não é ao vivo, ele é gravado, então ele vai ter um delay aí do que a gente está conversando hoje e quando vai para o ar, né? Mas ontem, doutor, dia 12 de setembro, vocês tiveram uma reunião no DAE para discutir a questão da rua José Carlos Macedo Soares. Para quem não sabe, aquela rua
que vem pela antiga Sharp e sai ali onde era o antigo Extra, né? Estamos ficando velhos, só antigo, 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 né? Eu queria, o deputado Eduardo Nóbrega marcou essa reunião daí, o prefeito foi, o senhor foi, o Nilson foi. Queria falar assim, o que ficou decidido lá da rua? Essa obra vai ser feita? Vamos lá, o deputado Eduardo Nóbrega tem dado uma contribuição muito grande no que diz respeito ao apoio às questões municipais levadas a nível de Estado. Então, ele esteve conosco ontem, fez o agendamento, conversamos com a superintendente Mara, o DAE, uma pessoa muito atenta, né, focada nas demandas da região, e o que nós fomos buscar lá, na realidade, foi uma solução para um problema antigo. Nós assumimos em 2021 e já assumimos com aquela rua com problema. E é um problema que antecede, inclusive, 2021. Não é a primeira vez que aquela rua tem problema de solapamento. Por quê? Porque ela é construída, a sustentação acontece com uma técnica que é o muro de gabião. O muro de gabião, para aqueles que não conhecem, nada mais é do que uma tela, uma grade feita com tela de arame, preenchida com pedras. E aí o que acontece? Ela é sobreposta, né? Ela se sustenta por equilíbrio, a base embaixo é mais larga e ela vai trabalhando como uma pirâmide. Só que a água, ela tem poderes mágicos. Então ela faz o quê? Ela vem com força, né, ali do córrego, ela começa a atacar essas grades, né, são menistelas, elas são rompidas e vencidas e ela passa por baixo, remove o apoio do gabião. Consequência, vai remover o material sólido e há uma precipitação do próprio muro. A seção da terra, ela encharca e desce. Isso já aconteceu várias vezes, nós fomos buscar então uma alternativa. E foi nesse sentido que o deputado nos auxiliou mais uma vez. Né? O DAE resolveu então aceitar o nosso pleito, vai fazer uma reparação com uma outra técnica, né? Com um muro que resista ao ataque da água e não permita a remoção da base. Então, eu acredito que definitivamente nós vamos resolver o problema lá do córrego, na rua José Carlos Macedo Soares, que fica realmente na divisa com São Paulo, bairro do Campo Limpo. Hoje é Açaí e para nosso tempo já foi o Extra. A obra vai ser tocada pelo DAE, são 4 milhões? Chegou a Por volta disso, é uma estimativa. Vai ser totalmente custeada com recursos do Estado. Nós estamos agora, para os próximos dias, fazendo uma reparação parcial do solo através da Sabesp, né? Porque foi por conta da Sabesp que houve precipitação. Já havia um problema. Nós já havíamos identificado 2 ocas que provavelmente iriam contribuir para esse solapamento. Mas, com um problema na adutora da Sabesp, isso aconteceu mais cedo, foi antecipado, e a Sabesp, então, tem o compromisso de recompor ao nível anterior a malha asfáltica, e aí, com base nisso, eu vou conseguir trabalhar melhor, porque aquela via é muito importante. Hoje, nós estamos trabalhando de manhã num sentido e revertendo no final do dia. Só para a gente encerrar a questão daí, então são 30 dias de licitação, 30 de licitação com uma expectativa... E 90 de obras? Mais ou menos. Então, vou dizer, no mínimo 4 meses, no máximo 6 meses. Então, quer dizer que só o ano que vem a gente vai ver, vai ter voltar essa importante via, né? Teremos o desconforto de estarmos operando uma obra durante o período das águas. Mas o governo que não para, o governo da reconstrução, não foge desses desafios e nós vamos fazer o acompanhamento, a fiscalização e principalmente a condução do tráfego naquele eixo. Para a gente acabar esse assunto, então vocês estão operando de manhã, saída via São Paulo até a hora do almoço. Da hora do almoço, entrada até meio-dia. Isso, e depois a gente reverte para a entrada na cidade. O que acontece? Qual é o problema que a gente tem? No horário de pico, a Elisabetta Lipes vira uma opção, né? Porque o pessoal vem lá de baixo, como não pode entrar na José Carlos, sobe pela rua da Secretaria, pega a Elisabetta Lipes e concorre para aquela lentidão conhecida. Aí trava tudo. Porque aqui a gente tem, para aqueles que não conhecem o centro aqui de Taboão da Serra, nós temos poucas vias. A Levi de Souza tem sentido único. Ela deságua na Eupídio. A Eupídio recebe o concurso tanto da Dr. José Maciel, lá de cima, como a Cesário Dal.
todas elas empurram para Elisabetta Lipes, que é essa que a gente está fazendo menção, a Rua do Semur. Vamos esperar que seja resolvido, né? Doutor, ainda falando de eventos que estão acontecendo essa semana, que já aconteceram quando esse programa estiver no ar, é o plano de mobilidade urbana que acontece amanhã. Deixa eu falar um pouquinho para a gente o que vai ser esse plano de mobilidade e o que a gente pode esperar aí de novidade. O plano de mobilidade urbana é uma ação arrojada, não é, que já deveria ter sido tomada, mas por determinação do prefeito Aprígio, nós intensificamos, que é um estudo da nossa cidade, um planejamento da nossa cidade para os próximos 10 anos. Ela vai tratar da mobilidade urbana, que vai pegar desde a calçada, né, de como é que a gente vai tratar o nosso passeio público, das ruas, vai tratar da utilização de transporte, né, tanto de pessoas quanto de cargas, e vai tratar também do trânsito, que é o fluxo de veículos, motorizados ou não. Então, é um grande desafio. Nós iniciamos oficinas, né, já estamos realizando oficinas, colhendo informação da sociedade civil, das organizações de classe, e amanhã teremos a primeira audiência pública lá no Pirajussara, no Hugo Arduini, às 18 horas. Né? Então, todos aqueles que puderem participar, levar a sua contribuição, fazer a sua crítica, porque a cidade, como eu disse, ela vai sofrer alterações com a municipalização. Então, aquilo que é ruim hoje, certamente, depois da municipalização, vai estar melhor. E nós vamos redesenhar a cidade, nós vamos ter que tratar de questões importantes. Por exemplo, Quisaimon Takeuchi tem faixa de ônibus, que foi criada na administração Aprígio. Só essa faixa, só esse gesto, né, só com tinta e fiscalização, nós conseguimos entregar para o destinatário final, que é o trabalhador, 15 minutos a mais na chegada e na saída. Obviamente que isso gera efeitos, né? Na parte da manhã, nós pegamos no Imbu e entregamos 15 minutos antes, lá na ponta, na passagem para o Campo Limpo. Tem um gargalo ali, porque agora eu aumento o fluxo, a retenção é grande. Lá no Arrastão. No Arrastão. O que vai gerar, né, já gerou uma preocupação, e o governo já me deu, né, o prefeito, conversando com ele, já me deu a incumbência. Eu já estive em Brasília por 2 vezes para tentar buscar recursos para que a gente consiga ali implantar uma rotatória, qualificando tanto a chegada quanto a saída do nosso município. Tira aquele semáforo dos infernos lá, porque aquilo ali é incrível, né? Ele não é funcional. Né? Ele permite, hoje, toda vez que você instala um semáforo, gera um problema. Alguém tem que parar. Para alguém andar, outro precisa parar. Uma rotatória, eu vou precisar mudar. Tenho pontes, eu preciso da outorga, daí, então, o complemento, né, da nossa agenda no DAE, nós fomos buscar a reparação da rua José Carlos Macedo Soares, e também já começamos a postular o licenciamento e, quem sabe, algum concurso em termos de construção e obra para ampliar. Aquela ponte, ela é pequena, ela gera um problema ali de retenção de água quando existem chuvas, né, as enchentes, e ela também não é suficiente em termos de largura para comportar o volume de veículos que nós precisamos passar para a cidade de São Paulo, e nem para recebê-la, né? Então, aquela ponte precisa ser alterada, a posição dela, a largura, ela tem que ser redimensionada. E do outro lado também nós temos que fazer uma mudança no que diz respeito ao córrego. E essa rotatória está ainda em fase de projeto ou já tem uma expectativa de... Nós temos o pré-projeto, não é o executivo, o funcional, como forma de se buscar recursos. Eu tenho uma expectativa aí de investimento na órbita de 6 milhões. Então, grande, é um volume grande, uma obra de impacto que vai marcar, mais uma vez, a administração Aprígio, mudando a forma de se enxergar a mobilidade urbana no município. Arrojado o projeto, com as características do Aprígio, né? Ele é um visionário, um homem que gosta de grandes desafios, e esse é mais um que certamente nós implantaremos já no ano vindouro, no ano de 2024. Legal, doutor. A gente estava falando do plano de mobilidade urbana. A gente tem um número de quantos veículos, a frota municipal, quantos carros a gente tem aqui, tá bom? Nós temos, como eu disse, um problema, que é essa rodovia. Muitos veículos passam por aqui e não são daqui. Né? Nós temos o registro, eles estão trafegando. Nós estamos fazendo uma pesquisa de origem e destino
para verificar quais são os veículos que estão dentro do município, efetivamente, que vivem aqui dentro. Nós temos uma muralha, que é uma ferramenta importante, uma muralha, a nossa muralha é uma ferramenta invisível, mas ela está cuidando das divisas da cidade. Eu tenho condições de saber quem entrou na cidade, quando saiu, quanto tempo ficou, se é um veículo rotineiro. Então, nós temos aproximadamente 100 mil veículos que fazem uso do nosso território usualmente. Agora, os que passam por aqui excedem a isso. Só aqui no centro eu passo mais ou menos 3 mil veículos dia. É o que a gente registra aqui na passagem da Nicola Vivilecchio. 3 mil? Dia na Nicola Vivilecchio pelo semáforo. Aham. Não é? Porque o controle que a gente tem, outros veículos entram, nós temos divisa no Campo Limpo, entrada, temos entrada também na Quisaimon, no Coimbu, nós temos outra passagem lá no Jardim Leme, ou Jardim Maria Silva Sampaio, né? Sampaio. Ali na divisa. Então, a nossa cidade, temos no João 23, lá em cima. Então, a nossa cidade tem vários pontos de contato com outros municípios. E isso, né, deveria dificultar o controle, mas graças a esse modelo de monitoramento, que é o Muralha, nós temos condições de identificar veículos, inclusive, que são provenientes de crimes e veículos que estão suspeitos. Então, se passar algum veículo aqui, a placa ela é verificada e o nosso sistema de controle... E é tão importante esse sistema que semana passada a gente fez uma matéria no portal que a Romu prendeu um acusado de latrocínio. Então, olha só que... Funciona. Funciona. Taboão da Serra é motivo de orgulho. E o cara foi realmente a saber exatamente o ponto que ele estava. Foram monitorando, foi para lá e pum, deram a cara Trabalho dele. feito com inteligência, trabalho feito com dedicação, utilização de... Nós tivemos visita há algum tempo atrás do pessoal da Polícia Rodoviária Federal que veio pedir suporte, porque eles vêm fazendo acompanhamento. Pela rodovia, chega aqui dentro, eles perdem. E nós temos imagens, nós temos como auxiliar com a capacitação dos nossos servidores. Então, estão de parabéns. É um trabalho legal, muito não, sem dúvida. Doutor, vamos falar um pouquinho de transporte? Eu queria que... Eu sei que é um tema aí que muita gente está esperando. Que se eu falasse um pouquinho, a gente tem alguma novidade em breve aí no transporte público, nos ônibus circulares aqui da nossa cidade? Pois é, nós temos pelo menos duas missões. Primeiro, conseguir a municipalização e redesenhar as necessidades das linhas circulares. Nós temos um contrato do transporte municipal que foi firmado em 2000. Então, um contrato que deveria durar 20 anos, projetado para 30, né, porque houve uma compreensão de que seria o caso de se estender esse contrato, mas perceba que a gente tem pouco gerenciamento dele. Toda a tecnologia embarcada que nós temos hoje à disposição, nós não podemos exigir de um contrato de 2000 simplesmente porque elas não existiam. Então, o Wi-Fi e outros controles estão aparecendo por convenção. As partes acham que é melhor e aí, então, a gente acaba fazendo. Mas quando tivermos as intervenções, essas transposições em nível, nós vamos ter que redesenhar a cidade. Portanto, algumas linhas serão acrescidas, outras serão suprimidas. Nós temos lugares, por exemplo, em que o ônibus não entra, simplesmente porque não tem espaço físico, as ruas são estreitas. Nós vamos ter que trabalhar com isso e verificar como é que a gente vai fazer. Nós temos que colocar algumas estações, né? Como nós fizemos aqui na João Santucci, nós vamos precisar fazer também implementação. Há um estudo para viabilidade lá no São Judas, na Vicente Leporassi. Mini terminal? Mini terminal. E talvez tenhamos também um outro no Marabá, que é uma pretensão. Estamos verificando se ali comporta. Mas tudo isso depende de métrica. Nós temos que fazer as medidas. Agora, com relação aos ônibus, nós estamos trabalhando aqui com a empresa concessionária para verificar se a gente consegue. Já colocamos 20 ônibus em 2022, temos a pretensão de fazê-lo novamente em 2024. Novos ônibus. A intenção é que mudar a gente consiga frota. mudar a frota. Porque a frota ela tem um tempo de uso e ela começa também a ser dispendiosa para a concessionária, porque o ônibus velho tem manutenção, né? Tem uma série de problemas, manutenção, tem problema de fiscalização, né? Os usuários se incomodam, né? O ônibus sempre sendo usado no limite também provoca um desgaste acentuado. Então, mas nós temos o limite, a nossa limitação é contrato.
Então, o contrato foi firmado com parâmetros de 2000 para 2023, são 23 anos. Quem nasceu naquela época já alcançou a maioridade faz tempo. Faz tempo. Doutor, uma das propostas do prefeito Aprígio, logo que ele ganhou, chegou a falar que ele tinha a vontade de implantar ou a tarifa zero, que a gente sabe que é bem mais complicado, mas tinha a questão do bilhete único que ele estava discutindo, que tinha pedido um estudo. Essas duas propostas, elas pararam no tempo, a gente esquece elas ou ainda isso daí tem chance de Mas sair? elas estão. Bom, vamos falar de uma especificamente, que é a que a gente tem trabalhado com maior afinco. Já fizemos o teste dela, inclusive nas eleições. Tarifa zero. Não. Tarifa zero é o sonho de consumo, é o desejo do prefeito. Porque a tarifa zero, ela tem muito mais um papel social. O valor que é despendido com o transporte, ele acaba fazendo falta no orçamento. Então, quando você tem à disposição serviço público de qualidade para o transporte, você qualifica os vencimentos da pessoa. Então, a pessoa deixa, por exemplo, de vir até o Parque das Hortênsias porque não tem dinheiro para gastar com ônibus. Então, o lazer vai ser qualificado, a cultura vai ser qualificada. Nós estamos fazendo um estudo porque Taboão da Serra é o local onde, se der certo, dá no país inteiro. É. Aqui nós temos população suficiente e um espaço físico pequeno. Então, aqui a gente vai verificar o seguinte: como é que a gente vai custear isso? Há uma vocação, há uma tendência, não é, de que o transporte público ganhe o sistema como aconteceu com a saúde e a educação. Então, há uma vocação, uma tendência de que a União concorra positivamente para que as pessoas possam fazer uso, porque não há inclusão, não há cidadania sem que a pessoa tenha o direito de ir e vir garantido, inclusive, principalmente, sem a tarifa, que é um inibidor, né? Que ela acaba reduzindo a condição de mobilidade para o trabalho, para o lazer, para a cultura, inclusive. Mas isso daí seria subsidiado pelo município? A possibilidade, nós estamos fazendo ainda o estudo, né? Nós estamos fazendo modelagem para Taboão da Serra. Possibilidade de se fazer isso por subsídio existe. Taboão da Serra não tem histórico disso, né? Essas disputas, inclusive, essa extensão do contrato por mais 10 anos se deu justamente em razão da resistência do município em subsidiar a passagem de ônibus. Agora, o que acontece? Você tem dois preços. Você tem o preço que corresponde àquele pago na catraca, né, pago com o cartão, e você tem o custo efetivo que a concessionária tem para colocar o serviço à disposição. Se essa conta não fechar, alguém vai ter que pagar. E quem vai pagar é o município. Então, nós estamos mudando a lógica, né? E o prefeito está trabalhando nesse sentido, porque por que a gente não já fez a implantação? Eu preciso de orçamento. Eu tenho que respeitar o princípio da anualidade. Então, se não entra no orçamento, dificulta posteriormente a implementação. Mas há uma tendência de que nós tenhamos a tarifa zero. Não sabemos ainda como é que ela vai funcionar, né? Porque a modelagem está para se analisar. Se vai se fazer de final de semana, se vai se fazer em horas específicas da semana inteira, se vai se fazer o período integral todos os dias. Então, nós temos que fazer análise disso e isso provavelmente tenhamos números e tenhamos o direcionamento no futuro próximo. Então, dependendo do modelo que for usado, vai ter um custo. Você tem ideia mais ou menos do custo, doutor? Não temos. Não tem ainda? Não temos, temos uma expectativa de custo, mas ainda não temos, porque o modelo é diferente. Hoje você custeia a passagem pela quantidade de passageiros. Né? Talvez se você fizesse uma mudança cobrando ou pagando, remunerando por quilômetro rodado, perdão, provavelmente o custo seria invertido. Tá. Rapidinho, doutor, só para a gente matar esse assunto, cartão TOP, já está em funcionamento em todos os ônibus? Todos. Todos os ônibus? Todos funcionam. Foi uma imposição da globalização, né? Porque você tem aqui não só os ônibus circulares, como os intermunicipais, que são regrados pela MTU. Então ele entrou, né, em substituição ao bom, e a vocação é essa, até por uma questão de segurança. Não é? Você percebe que o empresário também não quer toda hora estar sendo instado no seu trabalho por pessoas que queiram solapar o seu patrimônio. Então, esse controle feito por bilhetagem, inclusive, é repassado para a nossa secretaria. Nós temos um controle, vamos apresentar para o prefeito e para a população em breve,
uma CCO lá da nossa secretaria, onde a gente vai fazer o controle não só do posicionamento dos ônibus, como também atrasos e a quantidade por bilhetagem. Nós temos hoje em torno de 34 mil passagens dia em termos de ônibus circular. É muita gente transitando dentro do nosso município. Doutor, outra questão da mobilidade, do transporte público, é a questão do Uber e táxi, né? Que é uma, não posso nem chamar de briga eterna, mas a gente sabe que tem sempre essa discussão, né? Que o senhor falasse, como que está aqui, tá bom? Vai ter regulamentação, não vai? Os taxistas estão conversando. Queria que o senhor desse um panorama para a gente disso. A nossa cidade, ela segue o tom e o modelo de São Paulo. Como eu disse, nós estamos tão próximos que nos confundimos em termos de geografia. Uber é uma modalidade diferente, um modo diferente de fazer uso desse tipo de transporte privado particular. Bom, como é que isso acontece? A Uber, ela tem muita força e o município precisa regrar. Como é que nós vamos regrar? Nós temos corridas daqui para São Paulo, corrida de São Paulo para cá, daqui para Campinas. O problema todo é como é que você vai regrar a distribuição de tributos e como é que nós vamos fazer, por exemplo, para fazer a fiscalização, que é o que a gente faz hoje com os táxis. Os táxis se sujeitam à vistoria, né? Tem uma vistoria periódica que eles são obrigados a fazer, recolhimento de taxas e também a fiscalização feita por nossos agentes em qualquer momento. Nós temos a necessidade de manter a cidade atualizada. Temos a pretensão de tratar de outros temas que não da Uber. Nós não temos aqui, por exemplo, o táxi preto, né, o táxi de luxo, que ainda não aparece na demanda do munícipe. O munícipe está muito mais preocupado com o custo da corrida do que com a qualidade do veículo. Mas nós estamos sensíveis e acredito que nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo no plano de mobilidade urbana, isso tudo vai aparecer. O Uber, na minha leitura, vai precisar de uma regulamentação, mas ela deve vir de forma macro, imagino que de Estado ou da União. Os municípios, individualmente, terão grandes dificuldades porque, inclusive, essa plataforma é uma plataforma difícil de controle. O que eles fazem hoje? Hoje eu tenho um controle de tempo de veículo. Quem trabalha com aplicativo, o aplicativo faz uma triagem muito mais cruel do que a minha. Você faz a chamada, se o carro tiver 8 anos, 9 anos de uso, você não vai. Então, o próprio mercado está se regulando. Eu acredito que o tema Uber vai ser um tema que ainda vai ser analisado a longo prazo e provavelmente a solução também não vai brotar dos municípios. Porque a capacidade que o município tem para fazer um enfrentamento dessa envergadura recomenda prudência. Doutor, uma coisa, até essa semana até a gente estava abordando de táxi, a gente recebeu um WhatsApp, um e-mail, não me lembro, lá no portal, reclamando que os pontos de táxi são deserto. Porque tem ponto de táxi em tudo que é lugar, mas não tem táxi. Essa é uma realidade, a gente vê no Maria Rosa, no Pirajussara, no Clementino ali, outro dia eu também estava usando um táxi, não tinha, falo isso porque eu sou fã de táxi, eu pego táxi pela confiança, não sei, é coisa de velho, né? Estou falando que ele está ficando antigo. Mas isso daí o município não tem como obrigar que tenha o táxi ali, que tenha porque ninguém estaciona ali, quer dizer, são vagas perdidas e também a população não sabe se pode recorrer àquele ponto lá. Pois é, essa pergunta, perceba como é importante fazer oficina aberta, né, para a gente discutir temas. Essa pergunta, especificamente essa pergunta, hoje me fizeram numa reunião que nós tivemos mais cedo. O ponto livre, que seria a possibilidade de se conceder alvará sem vinculá-lo a um ponto, é uma ideia que agrada a poucos taxistas. Eles mesmos ainda não têm consenso com relação a isso. Ele precisa ter um ponto, isso é uma exigência legal, que pode ser alterado. E esse ponto tem uma quantidade máxima de táxis. Mas eles não são obrigados a ficar no local. Lá. Na minha leitura, precisa de uma correção, porque a pessoa, hoje, ela já tem dispositivo, já tem o smartphone, ela faz a chamada dela, tanto de táxi quanto de Uber, né, de uma outra empresa. Mas é importante que você tenha a fidelidade do ponto para garantir uma frequência mínima, né, de veículos naquele local. Agora, você veja como é
que o mercado se regula. Nós temos ponto hoje, e aí é só um exemplo para Taboão da Serra, para a gente, né, demonstrar que nós estamos atentos. Na Belas Artes do Laguna, por exemplo, não tem táxi. Você tem lá no Pirajussara um excesso de oferta. Você tem ponto de ônibus onde todo mundo olha e diz: aqui é o meu ponto, aqui é o meu local. Você tem Atacadão, aberto agora. Ele não tinha ponto. Criaram. Então, vamos criar o ponto. Criar... Mas como é que a gente regulamenta isso? Qual é o critério? Então, eu estou abrindo conversa com o segmento de classe para que a gente, de forma negociada, consiga atender a demanda, né, desses servidores que são extremamente importantes. Taboão da Serra não tem mais vocação de indústria, né, é serviço e comércio. Então, o que a gente tem que fazer? Verificar qual é a necessidade desses que já estão há muito tempo conosco, né, porque eles sofreram muito no período da pandemia. Sim, claro. E agora a gente está redimensionando o espaço que eles precisam ter no município. A simples fiscalização ou imposição arbitrária de um modelo que, na minha leitura, já está vencido, né? O Uber fez isso. Você não vai mais até o ponto, né? Se você sabe que tem o ponto, se passa por lá, você pega, mas sair da sua casa para ir a um ponto de ônibus não existe mais, né? Você recebe esse serviço na comodidade do seu lar. Então, nós já estamos abrindo um processo de conversação, de negociação, para que, com o segmento de classe, possamos decidir qual será o próximo passo no que diz respeito ao ponto livre. Legal, doutor. Doutor, uma outra pergunta que a gente recebeu acho que foi pelo WhatsApp, que a gente não acabou não anotando, mas essa foi. Ali os caminhões que estão parando do lado do Açaí, para quem vem aqui para Taboão, né? Ali tem a carga, tem um espaço de carga e descarga, só que pela quantidade de caminhões ele acaba ocupando uma faixa e realmente em alguns horários, na hora do almoço, a gente vê que fica um trânsitozinho um pouquinho chato ali. Esses caminhões são multados, está tendo uma conversa com a Açaí para ter uma solução, porque realmente a gente vê que estão irregulares, né? Fizemos uma notificação, temos uma pré-agenda, né, para o início do mês que vem, uma conversa com o pessoal da casa e fizemos notificações, né, para o pessoal que é titular dos caminhões. Uhum. Nós temos um problema de abastecimento. Ali nós temos um outro problema, que é a divisa. Nós temos uma parte ali que de competência da CET, inclusive com semáforos, e temos uma outra parte que é de Taboão da Serra. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não tirar de um lugar e colocar no outro e aí aumentar um problema que hoje é contornável. Já fizemos contato com os titulares, os gerentes das cargas, e estamos aguardando uma reunião em conjunto com os motoristas para a gente negociar uma saída. Agora, a lei é dura, mas é lei. E nós teremos que aplicar a lei, ainda que ela cause dor, cause constrangimento e cause embaraço. Nós não queremos atrapalhar a atividade empresarial de ninguém, mas o viário precisa ser utilizado dentro das regras do CTB. Então, não tenha dúvida nenhuma que até novembro ou a situação vai estar resolvida ou nós teremos uma série de reclamações, em especial do empresário, porque ele vai sofrer prejuízo. Claro. Doutor, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui, do nosso podcast, eu não sei como que chama. Eu gosto de chamar de entrevista e o pessoal da produção gosta de chamar de podcast, né? Doutor, mas assim, o que eu queria falar, a gente não falou ainda sobre o terminal Vai e Vem, né? Que já completou quanto tempo? 2 anos já, não? Já estamos indo para o segundo ano. Segundo ano. Uma experiência fabulosa. Nós fomos contatados no começo, né, na primeira parte, pelo pessoal de São Paulo, porque eles precisavam fazer um terminal. Havia necessidade, era uma determinação contratual, uma exigência do contrato feito com o metrô, de que deveria ter um terminal aqui se não houvesse, eventualmente, a extensão do metrô até Taboão da Serra. Não existia, não é? O projeto, nós vimos agora, que está começando agora, o deputado Eduardo Nóbrega, inclusive, fez uma demonstração aberta, escancarada, de que nunca houve projeto para o município de Taboão da Serra em termos de metrô, mas havia uma expectativa num contrato, então eles teriam que trazer de qualquer modo até aqui. Só que até aqui, Taboão da Serra não, a divisa, né? Uhum. Era para São Paulo, não era para Taboão da Serra, porque não havia projeto para São Paulo, para Taboão da Serra, havia para São Paulo. Só que quando eles chegaram ali, tiveram um problema. A SP Trans não autorizou a instalação de um terminal. E aí, então, a expectativa que teve foi para vir para Taboão da Serra.
E aí nós negociamos colocando condição, porque eles queriam colocar ponto, né? Apenas pontos de ônibus. Nós vem para Taboão da Serra. Mas o prefeito disse, eu quero ver o benefício para a minha cidade. Então, sob o nosso controle, nós criamos então o projeto, a fiscalização, né, e demos as condições operacionais para que eles pudessem custear a obra. E aí surgiu aquela disputa política, né, de quem seria o pai. Ela atendeu às nossas determinações, foi instalado no local em que nós indicamos, fizemos o projeto, fizemos a fiscalização e só autorizamos depois que eles cumpriram todas as nossas metas. Então, o município de Taboão da Serra soube negociar, né, muito bem, deu uma destinação diferente àquela área. Nós colocamos a expectativa também de 3.000 passageiros por dia, o que potencializou a região. Então, você tem uma condição muito melhor hoje, gente chegando e saindo, e outros municípios já pedindo o espaço para poder encostar ônibus fretados. Então, Taboão da Serra virou uma referência e o prefeito, novamente, visionário, viu naquela possibilidade, né, de ao invés de ponto de ônibus criar um terminal, criou essa maravilha que é o Vai Vem, e que veio com ônibus de qualidade, de graça. Né? Ele já tem o sistema, a população já se acostumou com ela, e que melhorou sobremaneira o centro da nossa cidade. Sei que ainda estou falando do metrô, que também era um outro tema importante aqui, mas como é uma coisa que depende do governo do estado, a gente escuta a história, tem, não tem, tem, não tem. Quando chegar, se é que vai chegar, onde que seria ideal a gente ter essa estação aqui em Taboão? Porque eu fico pensando, falar no comecinho, vai ser no Extra Açaí, né, onde é o Açaí hoje. Ali, para o morador de Taboão, e os moradores daqui da região, não vai, o trânsito vai continuar. Teria que ser um pouco mais para lá. Tem esse estudo, tem essa conversa, doutor? Vamos lá. As especulações já datam de mais de 2 décadas. Né? Mais de 2 décadas que se falam. Eu fazer estudo de solo, verificar. A topografia, ela revela que seria viável uma estação a partir da Santa Terezinha. Uma questão de chegada, nível. Uhum. Então, quem já analisou os rascunhos, sabe, isso aqui era uma brincadeira, né? Não seria... Porque antes, eu me recordo, eu era professor da faculdade de Anhanguera, e eu vi o pessoal lá fazendo sondagem de solo. Isso há 10, 12 anos atrás. Dizendo aqui pode ser, outros diziam, mas talvez seja lá no shopping, que é o local mais adequado pela densidade de pessoas e frequência. Eu tenho a impressão, né, que a partir do momento em que o governador abriu a possibilidade de se fazer o projeto, nós vamos ter outras possibilidades. Agora, o Largo de Taboão e o shopping são, de fato, pontos importantes, né, interessantes, e que, de fato, iriam contribuir muito para desafogar a passagem aqui pelo centro. Ali na Sambaíba está descartado, não tem condição? Não se chegou, não se cogita. Não se conversa isso ainda. Mas vamos lá, como é que não se conversa se eu tenho o plano de integração dos transportes urbanos considera a existência de metrô, né, de se servir através do metrô o município. Então, em algum momento isso vai acontecer, porque há uma necessidade. O deputado, inclusive, já está participando de conversa a respeito de uma ligação, salvo engano, de Cotia para Taboão da Serra. Então, existe sim a pretensão do Estado de investir em transporte de massa, de qualidade, porque entenda uma coisa, esse espaço físico, ele tem limite. Então, não tem sentido numa cidade como essa, em que todos os dias se deposita uma quantidade enorme de carros novos, você continuar fazendo as coisas do mesmo modo. Nós não temos lugar para estacionar e nós não teremos viário, não teremos via para esses carros transitarem. Há uma vocação de que se potencialize o transporte coletivo ou o transporte através de bicicleta, patinete, enfim, outros meios que não o automóvel. Porque o automóvel a gente vê quantos? Uma pessoa, no máximo 2 por dentro. Então ela faz o quê? A pessoa polui, né, ocupa espaço público, exige que se faça investimento em estacionamentos particulares, privados, que ficam cada vez mais caros. Então, eu tenho a impressão que o metrô ele vai ser um grande investimento feito, né, pelo governo do Estado, que é quem tem capacidade econômica para isso, e Taboão da Serra necessariamente passa por isso. Porque, como eu disse, uma tomada por cima, você não sabe se saiu da Francisco Morato e se chegou a Taboão da Serra.
Nós estamos umbilicalmente ligados, aliás, mantemos contatos estreitos com a CET, tratando do que diz respeito ao tráfego, ao trânsito local, porque, como eu disse, nós temos Campo Limpo e o Largo do Taboão, que diretamente impactam a vida do trânsito em São Paulo. Só um dado que eu estava vendo aqui essa semana, do metrô, para ligar o metrô da Vila Sônia até Taboão, custa mais ou menos 3,3 bilhões. Muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: quando você investe em transporte público de qualidade, você reduz o tempo que a pessoa fica em trânsito. Quando você faz isso, você facilita, por exemplo, o investimento em educação, cultura, lazer. Você qualifica a relação familiar, não é porque o pai ou a mãe vai ter condições de chegar mais cedo em casa. Não é? Você redesenha, por exemplo, a prestação de serviço público em termos de creche. Você vê quando dá 5, 6 horas, a cidade se transforma, eu olho isso, se transforma numa creche a céu aberto. Né? São as mães e os pais buscando os seus. Então, o transporte, ele impacta de várias formas a vida da pessoa. E outra, ele ainda permite que você faça a comunicação. Então, a pessoa não tem acesso ao jornal, ou smartphone, enfim, ele tem informação. Você consegue, por exemplo, potencializar vendas, tratar de assuntos que seriam inacessíveis se a pessoa estivesse fazendo uso de um outro tipo de transporte. Então, ele impacta a vida de várias formas. Sem dúvida. Doutor, para a gente terminar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos servidores públicos. O senhor sempre prega essa valorização, né? O senhor falar que nesse tempo que o senhor está à frente da secretaria, o que foi feito pela valorização e aquisição também de novos guincho, né? Parece que comprou um guincho, motos. O senhor falasse um pouquinho desse... Fico muito feliz. Nós ampliamos o número de servidores, né, de agentes de trânsito. Quando eu cheguei em Taboão da Serra, e é importante que se diga isso, nós tínhamos duas classes distintas de servidores prestando o mesmo serviço. Apesar de todo mundo estar com o mesmo fardamento, usando a mesma viatura, havia operadores de trânsito, e existem ainda porque não está em vacância, operadores de trânsito e agentes de trânsito. A diferença nas remunerações era gritante, 50%. 50% de diferença no salário de colegas que dividiam a mesma viatura. Então, quando eu cheguei aqui, o prefeito me pediu para fazer um raio-x, eu apresentei várias demandas, mas essa era a principal, porque essa eu recebi no primeiro dia. Quando abriram os portões da secretaria para eu fazer a vistoria de como é que estava o equipamento, disseram: olha, senhor, nosso novo secretário, eu vou pedir uma coisa, olhe para a gente, porque nós estamos aguardando justiça salarial. E aí, então, o prefeito me incumbiu da missão de encontrar um caminho. Agora, nesse ano, nós tivemos a grata satisfação de equilibrar os ganhos, tanto dos operadores quanto dos agentes de trânsito. O prefeito, num esforço gigantesco, né, além da atualização salarial feita para todos os servidores, olhou com um carinho especial para os nossos operadores e agentes, e essa justiça foi feita, né, já que havia uma injustiça que não teria como ser restaurada não fosse a caneta do próprio prefeito. Não fosse isso, nós investimos no fardamento, compra de botas, compra de fardamento, de cobertura, enfim. Compramos também 14 novas motos. Então, a cidade agora tem moto, tem equipamento para se fazer o patrulhamento. Então, auxilia, juntamente com a Guarda Municipal, a sensação de patrulhamento e de segurança. Colocamos novas viaturas, compramos um guincho que a cidade não tinha, você precisava de um guincho, tinha que chamar um serviço que vinha lá de Santo André. Agora, imagine alguém que está precisando sair da sua casa com um automóvel estacionado de forma irregular, você aguardar o tempo de deslocamento de Santo André até aqui, não tinha sentido. Tem sentido nenhum. Então, nós incentivamos a compra, conseguimos comprar um guincho, preparamos um pátio municipal que será anunciado, imagino eu, nos próximos 90 dias. Nós tínhamos lá na usina um espaço para se deixar sob custódia do município veículos que eram removidos da rua. Mas sem o guincho e sem o pátio, esse serviço era subprestado, né? Você não tinha condições de servir ao município. Então, investimos, aumentamos a quantidade de agentes, criamos condições de trabalho, criamos o pátio,
criamos o espaço, o guincho, criamos uma plataforma para fazer manutenção dos semáforos, que também nós não tínhamos. Enfim, requalificamos, né, com vários cursos, nós disponibilizamos nas redes sociais. Motos, a gente está com 14 motos. 14 motos para 22 quilômetros, a gente percebe facilmente que a gente consegue patrulhar. Eu coloco hoje, né, qualquer ocorrência, eu vou contar no relógio quanto tempo demora para eu colocar uma viatura no local. Isso não sendo suficiente, nós temos o apoio das câmeras, né? Ampliamos o número de câmeras de monitoramento, de modo que para o serviço público, em especial, porque no geral o prefeito tem cuidado, né? Não se falava de revisão de salário, né? Ninguém tinha, há mais de 2 décadas, todo ano era a mesma história. Vamos colocar penduricalhos, né? Vamos acrescentar de uma forma ou de outra que não acrescente o valor do salário. Quando a pessoa se aposentava ou tinha uma licença por qualquer motivo, ele voltava a receber o base, e aí tinha gente trabalhando doente no município. Então, ele, em geral, tem feito a lição de casa, mas, em especial, ele goza do meu respeito, do meu carinho, do meu agradecimento, porque ele olhou de forma específica para um grupo de 43 servidores que estariam fadados a caminharem para uma aposentadoria com um valor de R$1.000 e poucos, o que, além de indigno, atentava, né, contra a própria prestação do serviço municipal. Doutor, para acabar, falar um pouquinho de política, pergunta que não quer calar. O senhor é candidato? Eu sou candidato a ser secretário. Me sinto muito honrado. Aí o senhor já foi eleito. Candidato a secretário, me sinto muito honrado aí pela deferência especial do prefeito, que enxergou nesse amigo aqui alguém que poderia contribuir de algum modo. Mas candidato a vereador, o senhor vai ser o ano que vem? Não tenho nenhuma pretensão sobre isso. Eu digo que eu sou um homem de partido. Eu presidi o PTN, presidi o Podemos, atualmente ocupo a condição de vice-presidente, dando suporte e amparo à nossa presidente Luzia Prijo. Mas o meu compromisso com a família Prijo está sempre de servir aonde for necessário, sem nenhuma pretensão de ocupar nenhum cargo na vereança. São 13 vereadores que estão colocados aí. Acho que poderão surgir outros candidatos, há sempre uma renovação, mas eu não coloco o meu nome no rol daqueles que pretendem fazer essa disputa. O senhor falou que já deu aqui spoiler no começo que o Aprígio é candidato à reeleição. Como o senhor vê o mandato do Aprígio? Você acha que ele vai enfrentar agora uma oposição muito grande, né? A oposição a gente vê praticamente se unindo aí. Como o senhor vê essa questão da reeleição? Eu vejo sempre que depois que as urnas se abrem, a gente faz a contagem, é que a gente consegue dimensionar o calor da disputa. Mas o prefeito Aprígio fez a lição de casa. E ainda falta mais um ano de trabalho. Então ele olhou para a saúde, ele olhou para a educação, ele olhou para a habitação, ele olhou para o transporte, enfim, ele não deixou nenhum ponto sem o perfume, sem o cheiro, sem o toque. Portanto, acho que ele se qualifica e toda hora que a gente for para o debate, ele vai ter muita coisa para falar e para apresentar. Taboão da Serra não será mais a mesma. Aprígio vai fazer o que no serviço público que ele fez durante a sua vida inteira como empresário. Um homem arrojado, que respeita as pessoas, que gosta de fazer o que é bom e gosta de coisas de qualidade. Portanto, comprou agora aí a sede da prefeitura, fez um golaço, né? Enquanto alguns reclamam do valor do investimento, ele está preocupado com o serviço público de qualidade, um paço municipal que vai encurtar a distância e, principalmente, vai melhorar a vida daqueles que estão à disposição do município durante a vida inteira. Então, acho que ele chega lá e chega fácil. Doutor, obrigado pela entrevista, agradeço aí o seu tempo, a sua disponibilidade para a gente. Deus lhe pague. É isso aí, pessoal. Só agradecendo aqui ao doutor Zé Vanderlei e fique ligado aí, a gente vai ter muita novidade no próximo episódio, pode ser bastante polêmico, então aguardem a gente, faço questão aí que vocês acompanhem nosso trabalho, a gente agradece bastante, tá bom? Pessoal, boa noite e até mais.